Olá, aqui quem fala é o professor Luciano e nós vamos ver agora a estrutura de dados pilhas. Pilhas são uma estrutura de dados que segue uma seguinte regra: o último dado que entrou na pilha deve ser o primeiro a sair da pilha. Esta regra ela não está limitada à estrutura computacional, pois ela pode ser tanto implementada em um vetor como também ser implementada em uma lista linear. O que impede e obriga a esta regra a ser seguida é a natureza aonde se aplica esse tipo de estrutura. Aqui, por exemplo, nós temos 6 elementos empilhados. O sexto elemento foi o último a ser adicionado, então ele deve ser o primeiro a ser utilizado. Se eu precisar do quarto elemento, eu primeiro tenho que tirar o sexto, tirar o quinto e então terei acesso ao quarto elemento. Esta é a regra. Também podemos implementá-la em estruturas de listas e estruturas de vetor. Sabendo que vetor pode ser acessado de forma aleatória, eu posso acessar qualquer um, mas quando estou implementando a regra de pilha, eu não posso quebrar então esta regra e eu não posso acessar. Mesmo que computacionalmente seja possível acessar qualquer um dos dados, eu posso simplesmente pegar lá no final. Eu tenho que controlar esta regra por causa da natureza da aplicação. O elemento que está o último a ser adicionado, ele é chamado de topo. Esta natureza se dá porque representa o topo da pilha. Então, aqui no nosso exemplo, o último dado que foi adicionado foi o nome Pedro. Então, se eu preciso retirar um dado, eu tenho que começar pelo dado Pedro. Aqui eu tenho a mesma estrutura, né? Só que está sendo implementada em uma lista simplesmente encadeada, onde eu tenho um primeiro nó, né? Ou célula que representa o topo. E eu faço a adição dela aqui no topo e eu retiro também aqui no topo. Então, são duas implementações de uma mesma regra em estruturas computacionais diferentes, mas esta regra não pode ser quebrada. Um exemplo, por exemplo, dentro de um programa que tem a chamada de uma função, eu preciso empilhar aonde foi o endereço, onde foi chamado. Na verdade, quando eu digo eu, quem faz isso é o computador. Ele empilha a chamada da função e se esta função possui uma outra chamada de função, ele empilha esta outra chamada, sabendo então para onde ele deve voltar. Se tem uma terceira chamada, ele empilha novamente. E quando concluir então esta função, ele volta para a próxima e volta para a próxima e volta para a próxima, certo? Nada impediria computacionalmente dele acessar qualquer um desses valores. No entanto, se fizesse isso, os dados ficariam comprometidos, porque ao acessar uma função dentro da outra, essa regra deve ser respeitada. E essa regra é a regra de uma pilha, onde o último dado a entrar deve ser o primeiro dado a sair. É uma regrinha simples, mas isso fala muito sobre como funciona então a pilha, e esta foi o conceito básico da estrutura pilha.